Em meio às brumas do Brasil colonial, quando as ruas eram de pedra e a fé era o único consolo contra as sombras da incerteza, nasceu um homem destinado a desafiar o impossível. Seu nome, Antônio de Santana Galvão. Mas o povo, com carinho e devoção, o conheceria para sempre como Frei Galvão, o santo das pílulas milagrosas. A história que você vai ouvir hoje não é apenas sobre um santo, mas sobre o poder da fé silenciosa e a prova de que milagres podem nascer nos lugares mais inesperados. Antônio nasceu em 1739, na vila de Guaratinguetá, no coração do interior de São Paulo. Imagine essa época, um Brasil rústico moldado pela cruz e pela espada. Ele era filho de uma família abastada e profundamente católica. Seu pai, um homem de fé e posição social, e sua mãe, Dona Isabel, uma mulher de virtude reconhecida por todos. A casa dos Galvão era um santuário doméstico, onde as orações, os rosários e as promessas teciam o dia a dia. Mas foi um evento trágico que acendeu a primeira e mais decisiva chama de sua vocação. A morte de sua mãe, quando ele era apenas uma criança, o marcou profundamente, abrindo em sua alma um espaço que só a presença divina poderia preencher. Desde muito jovem, Antônio sentia algo diferente, uma presença, uma voz interior que o chamava a um propósito maior. Um convite à pureza e à entrega total. Aos 13 anos, um passo importante foi dado. Ele foi enviado ao Colégio dos Jesuítas em Belém, na Bahia, um dos centros de saber mais importantes da colônia. Ali, ele não apenas mergulhou nos estudos de filosofia e teologia, mas também na oração profunda. Contudo, algo mais intenso se movia dentro dele. Um chamado silencioso e insistente o conduzia a uma vida de completa renúncia. E assim, aos 21 anos, ele tomou a decisão que mudaria seu destino para sempre. Ingressou na Ordem dos Franciscanos, adotando o nome de Frei Antônio de Santana Galvão. Sua nova casa seria o Mosteiro de São Francisco, no coração da cidade de São Paulo. A vida de Frei Galvão tornou-se um espelho da disciplina franciscana, marcada por jejuns rigorosos, penitências constantes e longas, intermináveis horas de oração. Ele buscava a perfeição não para si, mas para se tornar um canal mais puro da graça de Deus. E foi nesse caminho de austeridade que algo extraordinário começou a se manifestar. Um dom que poucos ousavam nomear. Um carisma que o diferenciava. Diziam os relatos que Frei Galvão ouvia o que os outros não podiam ouvir. Que ele sabia dos sofrimentos alheios antes mesmo que uma palavra fosse dita. A sua fama começou a se espalhar silenciosamente. As pessoas o procuravam não apenas para a confissão, mas em busca de uma palavra de conforto que parecia vir diretamente do céu. E com uma simples oração, milagres aconteciam. A história mais famosa, aquela que selaria seu legado, aconteceu de forma singela. Certa vez, uma mulher em trabalho de parto, sofrendo dores terríveis e em grande risco de vida, foi levada até ele. Os recursos médicos da época eram escassos e a esperança se esvaía. Diante daquela agonia, sem remédios que pudessem ajudar, Frei Galvão fez o que sabia fazer de melhor. Recorreu à fé. Ele pegou um pequeno pedaço de papel e escreveu nele 3 frases em latim. Uma súplica à intercessão de Nossa Senhora. Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Ele enrolou o papel com cuidado, transformando-o em uma pequena bolinha e entregou à família. Dê a ela para que engula, disse ele. Aquela era a primeira pílula de fé. E o milagre aconteceu. Na manhã seguinte, a mulher e a criança estavam salvas e saudáveis. Assim nasceram as famosas pílulas de Frei Galvão, um símbolo de esperança que atravessaria os séculos. Até hoje, elas continuam a ser distribuídas gratuitamente no Mosteiro da Luz, em São Paulo, preparadas pelas irmãs concepcionistas com a mesma oração. E ainda hoje, os relatos de curas inexplicáveis e graças alcançadas continuam a chegar, testemunhos vivos do poder da fé que aquele simples frade iniciou. Mas a missão de Frei Galvão ia muito além de curar corpos. Ele queria salvar almas. Seu maior desejo era criar um lugar de recolhimento espiritual. Um refúgio para as mulheres que desejavam consagrar suas vidas a Deus. E foi movido por esse propósito divino que, com muita luta e perseverança, ele ajudou a fundar o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Luz, em 1774. Este lugar, que hoje conhecemos como Mosteiro da Luz, se tornou o centro de sua obra. Ali, o silêncio reinava. As paredes de taipa pareciam guardar os segredos da fé e das orações que ecoavam dia e noite.
O próprio Frei Galvão passava noites inteiras em vigília, ajoelhado no chão frio de pedra, intercedendo por todos aqueles que o procuravam e pelo mundo inteiro. Muitas vezes, ele era visto pelos corredores escuros do mosteiro, caminhando sozinho à noite, com apenas uma vela acesa nas mãos. E muitos afirmavam que a chama de sua vela nunca se apagava, nem mesmo sob o vento mais forte. Seria um milagre? Um mistério? Para os fiéis, era mais um sinal de que aquele homem era um escolhido de Deus. Frei Galvão viveu em total pobreza, fiel ao seu voto franciscano. Dividia o pouco que tinha, curava os doentes com suas pílulas e suas orações, orientava os aflitos com sabedoria e caminhava quilômetros a pé para levar o conforto espiritual aos mais distantes. Mas sua santidade era acompanhada de fenômenos que, para a lógica humana, ninguém sabia explicar. Os relatos da época, registrados por fiéis e outros religiosos, contam que ele possuía o dom da bilocação, ou seja, aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo para socorrer quem precisava. Outros testemunhos diziam que ele era visto levitando durante suas orações, completamente tomado pelo êxtase espiritual. Diziam também que anjos o acompanhavam em suas caminhadas e que nenhum mal ou perigo se aproximava dos lugares por onde ele passava. Esses testemunhos, passados de geração em geração, moldaram a aura mística em torno de seu nome. Para muitos, Frei Galvão não era apenas um homem santo. Ele era um milagre vivo. O tempo passou e em 1822, já fraco e com quase 83 anos de uma vida dedicada a Deus e ao próximo, Frei Galvão reuniu suas últimas forças. Deitado em sua cela simples no Mosteiro da Luz, o lugar que ele mesmo construiu com tanto esforço, ele segurava o rosário entre as mãos trêmulas. Com um último suspiro de fé, sussurrou as palavras: Nossa Senhora, minha mãe, sede minha salvação. E então, o silêncio. O mesmo silêncio profundo que antecede um milagre. Frei Galvão partiu para a casa do Pai. Sua morte não foi o fim, mas o começo de uma devoção ainda maior. O povo, que já o venerava em vida, começou a visitar seu túmulo em busca de intercessão. E as graças continuaram. Enfermidades eram curadas, famílias eram restauradas, e a fé no santo de Guaratinguetá se espalhou por todo o Brasil. A semente que ele plantou em vida florescia agora de forma extraordinária. O Brasil, uma nação de fé vibrante, ganhava seu primeiro santo nascido em solo pátrio. Séculos se passaram, mas a memória e os milagres de Frei Galvão nunca foram esquecidos. Em 11 de maio de 2007, um dia histórico para a fé católica no Brasil, o Papa Bento XVI, durante sua visita ao país, o canonizou oficialmente. Em São Paulo, uma multidão emocionada se ajoelhou, entre lágrimas e orações de gratidão. Frei Galvão, o humilde frade franciscano, tornava-se oficialmente Santo Antônio de Santana Galvão, o símbolo eterno do milagre brasileiro. Até hoje, as pílulas de Frei Galvão são distribuídas, um gesto que conecta o presente ao passado, mantendo viva a obra do santo. Milhares e milhares de testemunhos continuam a relatar curas, bênçãos e graças alcançadas por sua intercessão. Frei Galvão nos deixou um lembrete silencioso e poderoso, que a fé é maior que o impossível, que a humildade move montanhas, e que Deus, em sua infinita bondade, fala através daqueles que escolhem viver em silêncio, serviço e oração. E assim termina a história do homem que transformou um simples pedaço de papel em um veículo de milagres, a oração em cura, e sua fé inabalável em um caminho para a eternidade. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Obrigado por assistir até aqui. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a vida deste grande santo. E claro, se inscreva no canal para mais histórias de fé que iluminam a alma. Fiquem com Deus.